Mais um vídeo do professor Eloy, trabalhando com o tema conjuntos numéricos na questão de símbolos, vendo alguns símbolos matemáticos. Escola Municipal Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina, Brasil. Então, o significado de cada símbolo que aparece, vamos ver, alguns deles. Por exemplo, esse é o mais famoso, todo mundo conhece. Esse é o sinal de igual. Bom, agora se você pegar o igual com um corte, aí você tem o símbolo diferente. Os cortes nos símbolos de matemática geralmente significa negação. Então você tem o igual e ele é cortado. Cortado em matemática significa negação. Então aquilo que não é igual acaba ficando diferente, ok? Então você tem o igual, cortou, ficou o diferente, beleza? Bom, próximo exemplo, próximo símbolo, nós temos esse símbolo ele é o menor, apontado para a esquerda, ele é o menor, então para o outro lado, ele fica maior, beleza? Continuando, este símbolo que apareceu agora, se você tirar o risquinho que tem embaixo, ele fica o menor. Mas quando é acrescentado esse risquinho na parte de baixo, ele fica menor e igual. E conforme é empregado nos exercícios, esse menor e igual ele vai ser falado também. Fica uma expressão mais prática para compreensão, ok? Então, dependendo ele fica menor ou igual, e dependendo a gente vai falar o também, que é o mesmo símbolo, ok? Então, se tiver apontado para o lado da direita, o mesmo símbolo apontado para o lado da direita, ele fica maior e igual, e certas horas vai ser falado também. Continuando, x. Bom, o x representa os números. É comum a gente usar em matemática letras para representar números, mas o x é o mais famoso deles, ok? Então o x ele vai representar números. Este outro símbolo que apareceu agora, ele tem 3 símbolos ali, que seria o menor, o x que se fala números e o menor de novo. Mas para não falar menor, número, menor, nós vamos estar trocando todas essas palavras. Esse símbolo, então, ele vai ficar do seguinte modo: números entre. Ok? Vai ficar mais prático para compreensão. Ao invés de falar menor, número, menor, nós vamos falar números entre. Ok? Próximo. Círculo cortado ou abre chaves, fecha chaves. Bom, esses dois símbolos ali, tanto faz um ou outro, ele representa o vazio. Ele representa vazio, ok? Bom, continuando. Um exemplo, escreva um subconjunto de N. Bom, a gente viu nos vídeos anteriores que o N, ele é lá da classe numérica, dos números naturais, conjunto dos números naturais. E o título diz, escreva um subconjunto. Quer dizer, subconjunto é uma parte do conjunto. Você vai pegar um pouco para responder. Você vai pegar o necessário para responder. Até porque a gente não consegue pegar todo o conjunto que é infinito para responder. Então, a gente vai pegar uma parte. Letra A. Entre 2 e 7. Então, é para a gente escrever utilizando o conjunto natural, pegando os números entre 2 e 7. Então, para a gente responder, pessoal, primeira condição, eu vou estar sempre utilizando letra maiúscula, que faz parte dos conjuntos, da teoria dos conjuntos, ok? Então, eu vou estar usando a mesma letra do exercício. Exercício A, eu vou estar usando A maiúsculo para responder. Segunda condição que tem que ter para responder abre chaves, responde e no final
fecha chaves. Tá? Essas são as condições que tem para você responder. Bom, o conjunto dos números naturais. Então, só relembrando, ele é composto dos números 0, 1, 2, 3 e continua infinitamente para o lado positivo. E ele quer pegar lá na letra A, ele quer pegar os números entre 2 e 7. Então, tu não pode pegar um só, tu tem que pegar todos os números que estão entre o 2 e o 7. Todos eles, da tabela natural. A pergunta lá em cima, lá no número 1, escreva um subconjunto de N, que é o natural, mas para a seguinte condição, letra A entre 2 e 7. Então, nós vamos agora escrever todos os números entre 2 e 7. Então, resposta: 3, 4, 5 e 6. Bom, então tá lá, 3, 4, 5 e 6. E no final, depois de responder, não esquece, fecha chaves. Ok? Então essa é a condição. Letra maiúscula, abre chaves, responde e fecha chaves. Beleza? Próximo exemplo. Letra B. Bom, a leitura, ela fica X. O X, a gente lê como sendo número. E aquele símbolo ali, ele é o símbolo menor. Então, nós vamos ter número menor que 3. Essa é a leitura matemática desses símbolos que estão aí. Número menor que 3. Bom, mas é todos os números, tá? Todos os números. Então, a leitura fica números menores que 3. Tá? Que são mais de um que são menores que 3. Então, essa fica no plural, o símbolo no plural, ok? Então, números menores que 3. Quem são os números menores que 3? Então, nós vamos ter B, eu escolhi B maiúsculo, tá? Eu, de preferência, escolho a mesma letra do exercício, para não confundir depois. Então, B maiúsculo, abre chaves. Então, só relembrando, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele é do 0 para frente, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e continua infinito. E ele quer os números menores que 3, todos os números menores que 3. Então, a resposta vai ficar B maiúsculo, abre chaves, 0, 1 e 2. E, no final, fecha chaves. Beleza? Está respondido, pronto, está respondido. Próximo exemplo. Letra D. Bom, analisando a situação, pessoal, o X a gente fala números. E aquele símbolo que está ali entre o 4 e o 7 é menor, número menor, só que a gente fala números entre. Então, nós vamos ter números entre o 4 e o 7. Tá? E tem aquela setinha ali, tem aquele risquinho embaixo ali que a gente fala o também. E também vai o 7. Se o risquinho tivesse para o lado do 4, no símbolo menor, então também seria o 4, tá? É a indicação do também, como eu tinha comentado com vocês agora no início do vídeo, ok? Então, pessoal, a pergunta aqui vai ficar números entre 4 e 7, mas também vai o 7 na resposta. Então, quem são os números entre 4 e 7? Resposta: 5 e 6, mas também vai o 7. Então, a resposta final vai ficar 5, 6 e 7. Beleza? Então, para responder, letra maiúscula, letra D, maiúscula, abre chaves. Agora vamos responder 5, 6 e também vai o 7, porque o 7 ele tem lá no risquinho, no símbolo menor. Tá? Então, também vai o 7 e no final fecha chaves. Próximo exemplo. Números. Olha só para onde está apontado agora o símbolo ali. Números maior que 11. Ou, plural, números maiores que 11. Todos eles. Todos eles. Então, nós temos números maior, o símbolo maior. Então, mas como é mais que 1, então a gente fala maiores.
né? Plural, ok? Então, os números maiores que 11. Então, E maiúsculo igual a abre chaves. Vamos para responder todos os maiores que 11. Então, vai ficar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai cansar de escrever, né? Vai cansar de escrever. Então, nós temos que ser malandro agora para escrever essa resposta, beleza? Então, vai ficar assim, ó. 12, 13, 14 e usa as reticências. Usa reticências, quer dizer, continua rumo ao infinito. Beleza? Então tá aí, pessoal, alguns exemplos aí para vocês ficarem ligadão, esperto. Valeu, grande abraço.